Senhor presidente, nobres colegas deputados, quero aqui falar na data de hoje sobre as conferências que temos participado da agricultura familiar no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Essa ideia de conferência, ela dá um rumo diferente, novo, no governo Eduardo Riedel. Porque, através dessas conferências, nós temos a possibilidade, presidente Gerson Claro, de se aproximar das questões e das demandas dos agricultores. No passado, ainda na época do Fernando Henrique, era território da cidadania. Depois veio, com o presidente Lula, a divisão do Estado em regiões para se discutir com os conselhos municipais de desenvolvimento, o CMDR. E essa ação, ela agora, no governo Eduardo Riedel, é retomada. E é retomada num momento importante, onde o cenário da agricultura de hoje é completamente diferente do cenário da agricultura de 20 anos atrás. Naquela época, o produtor ele tinha dificuldade de conseguir informações. Ele tinha dificuldade de saber até mesmo o preço do seu produto. Hoje, com as tecnologias, com as redes sociais, você tem condições de se atualizar em tempo real. E o que eu tenho visto, senhor presidente, em 3 conferências que participei, e ontem foi a de Dourados, que cada região tem algumas questões que são mais prioritárias, são diferentes de uma região para outra. E no caso de Dourados, o que eu já tenho militado, e ontem, representando a casa, falei dessa minha visão, da necessidade de termos um grande centro de distribuição de produtos da agricultura. Quando a gente fala de agricultura familiar, imagine-se que é só dos movimentos de reforma agrária ou aqueles que participam como parceleiros da reforma agrária, mas não é. A agricultura, ela já está estabelecida na nossa região, em todos os lugares. Toda cidade tem uma horta, toda cidade tem um local onde os produtores locais vão vender seus produtos como feira, vender uma abóbora, vender um maxixe. O grande problema da agricultura, tanto familiar como a que já está estabelecida, é que para ele ampliar a sua produção, ele tem que ter uma garantia de comercializar. Porque se ele vende na feira 100 quilos de abóbora, e se ele produzir 10 mil quilos, ele não consegue vender, porque excede a demanda por abóbora. Então, o grande problema é essa questão de ter um centro de distribuição. E, para isso, nós temos que ter em Dourados, que abrange toda aquela região, um centro de distribuição, que muitos chamam de SEASA. E o modelo de SEASA que deve ser implantado não é o modelo de SEASA como tem aqui em Campo Grande. Porque aqui em Campo Grande nós temos o SEASA, nós temos o pavilhão da Coop Grande e o pavilhão da agricultura familiar.
primeiro pavilhão, que é do Ceasa, a maioria dos produtos, ou uma grande parte, vem de outros estados. Vem um caminhão fechado de cenoura, a preço lá embaixo. Ele acaba competindo com aquele produtor de cenoura local e acaba prejudicando a comercialização. O modelo do Ceasa que nós temos defendido é um modelo que possa escoar e distribuir os produtos locais. E quando falamos locais, não é só de Dourados, mas do Vale do Enviema e de toda a região. Porque o produtor, ele vende na feira, ele fala, não, eu vou produzir mais, o que sobrar, eu vou encaminhar para o centro de distribuição. E aí você dá um horizonte maior para o agricultor, para ele não ficar só no pequena produção para vender nos pequenos comércios da sua cidade. Para isso acontecer, não é só montar a infraestrutura do centro de distribuição. Nós temos que discutir o acesso à assistência técnica, a frequência de produção. Lembro ainda quando criei o Colégio Agrícola de Viema, e lá eu falei, isso vai ser simples, vou fazer um diagnóstico em todos os supermercados da cidade, ver quanto que eles precisam, quanto que eles vendem de cenoura, quanto que eles vendem de quiabo, quanto que vendem de abóbora, fazer uma lista, e aí organizar os produtores, falar, ó, para vender para esses mercados tem que ser a produção X. Mas não é tão simples assim, porque nós estamos lidando com seres humanos, com produtores que têm uma determinada característica. E aí nós precisamos ter a assistência técnica que possa, de uma forma cooperativa, associativa, discutir com os produtores essa produção. Porque se você chegar num supermercado com um caminhão de abóbora, ele vai falar, não quero, eu quero 20 abóboras. E o resto? E o que sobrou? Então, nós temos que discutir, porque se você traz um grande volume de produto de uma vez, não tem como ser absorvido. E se você não leva esse produto na outra semana, você perde o freguês. Então, precisa toda uma escala de produção para ter uma frequência de toda semana ter os produtos que você vai no supermercado para encontrar. Se você vai no supermercado hoje e não tem abóbora, não tem cenoura, e você foi em busca desse produto, o comerciante perde o freguês. Então, é mais fácil para o comércio, para os grandes supermercados, já fazer contratos com grandes produtores, e a maioria desses grandes produtores estão fora do nosso estado. Mas um estado com o solo que nós temos, com o clima que nós temos, com as condições próprias de reforma agrária, de produtores tradicionais, nós temos condições de organizar tudo isso para deixar de importar os 85% de legumes e frutas de outros estados e sermos também não só exportadores de soja, de milho, mas também exportadores de frutas, de legumes, porque nós temos essa condição de poder produzir. E as conferências, como ontem em Dourados, nós falamos sobre isso. Falamos sobre a necessidade desse grande centro de comercialização.
Falamos da necessidade de termos uma assistência técnica pública mais próxima do produtor, e para isso precisamos ter concurso público para a Agraer. Tem escritórios da Agraer que tem um funcionário, um técnico. Nós precisamos ter mais técnicos nos escritórios da Agraer. Nós precisamos também pensar, assim como já aconteceu no Imaçu, onde teve uma recuperação salarial, pensar numa remuneração para esses técnicos terem condições de ir até as propriedades rurais e fazer um trabalho de consultoria. Não só o técnico fazendo o trabalho de fazer projetos para conseguir recursos do Pronaf, mas ser técnicos que possam, dentro de um grande plano de desenvolvimento do nosso Estado, poder levar informações de frequência, informações de produção, informações de comercialização, para que o produtor se sinta seguro de aumentar a sua produção, porque se ele se sentir seguro, amparado, para aumentar a sua produção, se todo mundo tiver essa consciência, nós teremos, então, conquistado um grande objetivo que todos nós temos, de virarmos um grande exportador de frutas e legumes do país. As conferências têm cumprido um papel importante também para os investimentos das emendas federais para a compra de equipamentos. Todos os anos e há poucos dias nós participamos de entregas de equipamento ainda do senador Moca, que sempre ajudou a agricultura familiar e a pecuária. E nós sabemos que muitas associações que recebem esses equipamentos, muitas vezes estão desorganizadas, estão desestruturadas, não cumprem um papel associativista de discussão da melhor forma de poder utilizar esses implementos. E aí vira uma associação onde ela tem um equipamento, cobra o aluguel ou a prestação de serviço para manter a máquina, e às vezes os valores são mais caros até do que valores de particulares. O que isso melhora a agricultura? Se um particular pode fazer esse mesmo serviço, nós temos que pensar na verticalização dessa produção, colocar esses recursos de emendas parlamentares federais para poder investir em pequenas farinheiras, em pequenas fecularias, em empresas que fazem o processamento da mandioca para vender a mandioca congelada, que possam fazer polpas de fruta, pequenos laticínios, pensar na verticalização, agregar valor a esses produtos. Aí, esses recursos vão cumprir um papel social muito importante, que é estruturar as associações em torno de um beneficiamento de produtos. Hoje, ainda a Iviema é o maior produtor de café do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque fizemos um grande diagnóstico, apresentamos para associações onde era as dores, os problemas da cafeicultura do município. E depois veio recursos do MDA
e também do Banco da Gente, e à época também do Prove Pantanal, e alguns produtores montaram torrefadoras de café. Café Caseirinho, o Café Olívio, e essas empresas perduram até hoje, comprando o café local, beneficiando, agregando valor, gerando emprego, gerando renda para a localidade. É essa agricultura tecnificada para o pequeno, para o produtor que já está estabelecido e quer ampliar, que nós temos discutido. E essas conferências têm colocado luz a essas questões que nós já temos militado ao longo do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa. Agora, temos feito um grande movimento no Estado em prol do aumento da produção do leite, porque a suinocultura, e nós coordenamos a frente da suinocultura, conquistou o seu espaço. Hoje a suinocultura do Mato Grosso do Sul, ela disputa como uma das melhores produções, tanto em qualidade como em quantidade, em todo o país e no mundo. Hoje a suinocultura está num patamar de primeiro mundo. A avicultura, com o Proaves e com investimentos e técnica, está ganhando espaço no Brasil e também estamos conseguindo avanços. Mas, companheiros, nós não deixamos no caminho. Os agricultores e produtores de leite estão longe de chegar nesse patamar. E é essa atividade agora que nós estamos focados para poder apresentar aos produtores um plano que possa recuperar a força dos produtores de leite do nosso Estado. Diminuímos nas últimas décadas mais da metade da produção. Temos problemas graves, como importação de leite em pó, como a entrada de produtos lácteos do Paraguai, da Bolívia e também de outros estados, que por mágica ou por questões que ainda não conseguimos compreender, às vezes você vai num atacado e tem uma mussarela que ela é mais barata do que a mussarela produzida no nosso quintal. Nós temos que reverter essa situação, onde o produtor de leite também possa ter uma escala, um modelo, como é a suinocultura, como é a avicultura. Hoje, para ser grandes produtores, não dá mais para produzir apenas por produzir sem aplicar técnica e escala, ter um tamanho que possa ter competitividade. E é esse o ponto que nós estamos discutindo. O Proleite, que já estamos discutindo há muito tempo, já participamos de várias reuniões, está sendo ajustado para que tenha também a voz do produtor de leite do nosso Estado, que ele possa dar a sua opinião, para ser um programa que possa, de fato, na prática, atender o nosso produtor de leite. Diante disso, senhor presidente, quero aqui encerrar minhas palavras, dizendo que o cenário para essa nova agricultura está sendo construído e que as conferências que temos participado, junto com os técnicos da Agraer, junto com a Semadesc, junto com os municípios, presidentes de conselhos de desenvolvimento local, junto com o presidente de sindicatos rurais, com a opinião de todos, com a sugestão de todos, teremos condições
de apresentar um grande plano de desenvolvimento para a agricultura tradicional, para a agricultura dos nossos assentados, para que nós possamos reverter esse grande problema e que é um desafio de deixar de ser importadores de frutas, de legumes, para ser exportadores. E o nosso Estado vai conseguir esse grande objetivo. Era o que eu tinha, senhor presidente.